Olá, aqui é o professor Edgar. Nessa videoaula vamos estudar conversores digitais analógicos. Para que essa aula não se torne muito longa, eu vou dividi-la em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre conversores digitais analógicos implementados com resistores ponderados. E na segunda parte, conversores digitais analógicos implementados com resistores R2R, conhecido também conversores digitais analógicos com rede R2R. Muito bem. No meu site está disponibilizada uma apostila que eu vou tratar nesta videoaula. Eu vou pegar alguns tópicos que são importantes nessa apostila para desenvolver a parte de simulação. Então, essa apostila está disponível em PDF na seção de eletrônica digital. Então, tem várias informações aqui importantes, interessantes, exercícios resolvidos, fórmulas, etc. Então, é para constar apenas os tópicos importantes, como fórmulas, cálculos, eu estou utilizando esta apostila e vou desenvolver para vocês com outras telas. Vocês vão ficar bem cientes e a par de como se faz, de como se procedem os cálculos. Muito bem, vamos começar com a primeira simulação, que é essa aqui. Conversor digital analógico, resistores ponderados. E eu estou aqui propondo um exercício. Qual é a indicação do amperímetro para a condição 0101? Bom, vamos lá. O que são resistores ponderados? Eu tenho aqui um circuito com 4 bits. Cada chave representa um bit. Então, A, B, C, D. Esta chave aqui representa o LSB. E aqui MSB. Muito bem. O que é resistor ponderado? Então, 8421 significa que eu vou ter no MSB mais significativo um resistor que eu chamo de resistor de referência. Se o meu resistor de referência for 1K, então, na chave A, eu estarei associando o resistor de 1K, chave B, 2K, 4K e 8K. Vamos admitir que fosse de 10K. Então, seria 10K, 20K, 40K, 80K. Muito bem. Qual é a indicação do amperímetro para 0101? Então, convertendo isso aqui em decimal, equivale ao 5, ou seja, a linha 5 da tabela da verdade. Valor de entrada ou valor de referência, 5 volts. Então, dependendo da posição dessas chaves, eu vou ter uma indicação no meu miliamperímetro. Muito bem. O que é nível lógico 1 e nível lógico 0? Então, vamos estabelecer por convenção. Chave fechada, nível lógico 1. Que é exatamente a tensão de entrada ou tensão de referência. Chave aberta, nível lógico 0. Estou aqui, então, referenciando essas chaves. Veja bem o posicionamento delas. Todas alteram. Muito bem, então vamos fazer o cálculo. Então, isso aqui é extrair da apostila que eu acabei de mostrar agora. Coloquei de uma forma mais didática para vocês compreenderem com mais facilidade. 0101, que é exatamente o que eu estou pedindo, né? Indica o quê? Que as chaves B e D deverão estar fechadas, nível lógico 1, e as demais abertas. Então, é exatamente isso que eu acabei de mostrar. Ó. Chave B e D tem que estar fechada, nível lógico 1. Esta aqui é a fórmula. Vamos supor que todas as chaves estivessem fechadas. Para calcular a corrente, I é igual ao quê?
valor de referência sobre 1, sobre 2, sobre 4 e sobre 8. Exatamente o 8, 4, 2, 1. Resistor de referência que eu estou usando, 1K. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? I é igual ao quê? Não são só essas chaves B e D que estão fechadas? Então, 5 sobre 2K e 5 sobre 8K. Exatamente isto aqui, ó. 2K e aqui 8K. Eu tenho, então, uma corrente de 3,125 mA. Ligando, então, o meu simulador, ele vai ter que indicar, esse meu miliamperímetro vai indicar uma corrente de 3,125 mA. Então, vamos lá. Liguei. Então, 0, 1, 0, 1. Está aqui, ó. 3,12 mA. Ótimo. Eu quero obter a saída em forma de tensão e não de corrente. Então, o circuito é o mesmo. A pequena diferença é essa aqui, ó. Eu coloquei uma carga, que chamei de Rx, e aqui um voltímetro. Tensão de referência ou tensão de entrada, 5 volts, mesma coisa. Só que aqui eu quero saber o seguinte, qual é a tensão que o voltímetro vai indicar quando tiver 0, 1, 1, 1. Então, aqui, abaixada, suspensa, suspensa, suspensa. Ou seja, a baixada está aberta, fechada, fechada e fechada. Então, para cima e para cima. Então, essa linha aqui é a linha 7, que representa o que? O 7 decimal. Então, 8 aqui é 0, né? 4 com 2, 6, mais 1, 7. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos ver como é que foram feitos os cálculos. Então, 0, 1, 1, 1. Chaves B, C e D deverão estar fechadas e a chave A aberta. Aqui é a fórmula geral. Quem é esse Rx? Esse Rx é exatamente a carga. O procedimento é o mesmo. Resistor de referência 1K. Vs, tensão de saída, igual ao quê? Rx, que seria o quê? Os 10 ohms, que multiplica o quê? 5 sobre 2K mais 5 sobre 4K mais 5 sobre 8K. Fazendo as contas, eu tenho exatamente 43,75 milivolts. Então, aqui tem um fato bastante interessante para a gente observar. Então, eu vou colocar aqui 0, 1, 1, 1. 0,04. Eu vou dar uma mudada na sensibilidade desse instrumento aqui. Eu vou mudar a sensibilidade para milivolts. Vocês vão observar que eu tenho 42,9 contra os 43,75 que eu calculei. Então, existe um pequeno desvio. Então, vou explicar para vocês por que acontece esse desvio. Muito bem. Quanto mais distantes estiverem os valores do resistor de referência, com relação ao resistor de carga, que no caso é Rx, mais exato, menor será o desvio das tensões obtidas no instrumento. A gente vai fazer uma prova agora. Veja bem, eu tenho aqui 1K contra 10 ohms. Eu vou aumentar isso aqui 10 vezes. Eu vou colocar 10K, 20K, 40K e 80K. Então, vamos lá, vou fazer isso aí. Está aqui, então, 10K, 20K, 40K, 80K. Vamos dar uma olhada aqui no cálculo. Está aqui, ó. Tinha 43,75 milivolts que eu calculei com um resistor de referência de 1K. Agora eu aumentei para 10K.
O cálculo é o mesmo, né? O procedimento é o mesmo, só que mudam os valores, evidentemente, né? Porque eu aumentei 10 vezes o resistor. Óbvio que a corrente vai diminuir, a tensão vai diminuir 10 vezes. É só fazer aqui o cálculo. Ó. Então, ao invés de 2K, eu tenho 20K, ao invés de 4K, 40K, ao invés de 8K, 80K. Muito bem, e o que nós vamos observar? Quando eu fizer a simulação, eu vou ter o valor com desvio praticamente zero em relação àquele cálculo que eu fiz, esse segundo cálculo que eu fiz. Vamos dar uma olhada? Está aqui, 4,37. Então, é muito importante o distanciamento de valores resistivos entre o resistor de referência e Rx. Muito bem. Então, esses valores de tensão são relativamente baixos, né? Então, eu preciso utilizar algum recurso para aumentar o valor dessa tensão, como, por exemplo, fazer uma amplificação DC. Para isso, utiliza-se amplificador operacional. Vamos ver, então, na próxima simulação, conversor DA, resistores ponderados com amplificador operacional. Está aqui, ó. Então, amplificador operacional, o que eu tenho aqui? O circuito é exatamente o mesmo. Eu coloquei aqui um amplificador operacional. Vamos ver como é que ele funciona. Então, veja bem, resistor de referência aqui 10K. Esse Rx, relacionado com o resistor de referência, me dá o ganho do circuito operacional, do amplificador operacional. Então, 12 dividido por 10 vai me dar 1,2. Ou seja, se eu tiver 1 volt aqui, eu vou ter na saída 1,2 volts. Detalhe, esse amplificador operacional está polarizado no modo inversor. Logo, a tensão aqui na saída vai ser negativa. Vamos ver como é que se faz o cálculo. Então, aqui está sendo proposta a seguinte questão. Qual a indicação do voltímetro para 1101? Então, teria aqui 1101. Vamos lá verificar o cálculo. Observe que aqui eu já tenho os cálculos para amplificador operacional. 1101, chaves A, B e D deverão estar fechadas, ou seja, nível lógico 1. E chave C aberta. Fórmula geral. Vs Rx sobre R. Exatamente o que eu comentei com vocês. Ó. Rx sobre R, que esse R aqui é o meu resistor de referência. Muito bem, então vamos lá. Continuando com nossos cálculos. Se eu tiver, por exemplo, todas as chaves fechadas, essa aqui é a fórmula geral. No caso meu, nessa nossa simulação, eu tenho um resistor de referência 10K e Rx 12K. O ganho, então, vai ser 1,2. É o que está aqui. Então, Vs é igual a 12K sobre 10K. 1,2. Que multiplica o quê? 5. Quem é 5? Tensão de entrada, ou tensão de referência. 1 sobre 1, veja bem, chave A. 1 sobre 2, chave B. E 1 sobre 8, chave D. Fazendo as contas, aqui eu tenho uma matemática bem elementar, né? Sominha de frações aqui. E eu tenho esse valor aqui, 9,75. Ou seja, antes de passar para o amplificador operacional, a tensão é 8,125. Na saída do amplificador operacional, 9,75. Vamos dar uma olhada? Então, 9,75, né? Vou ligar aqui o simulador. Então, eu vou ter aqui 1,101. 9,75. Observe, então, está invertida a tensão por conta dele estar polarizado no modo inversor. Muito bem. A gente tinha visto que a tensão aqui, antes de passar pelo amplificador operacional, era de 8,125 volts. Então, a gente pode comprovar.
eu vou alterar esse resistor para 10K. Então, 10K dividido por 10K vai dar 1. Então, 8,125 vezes 1, eu vou ter aqui na saída 8,125 volts. Então, vamos lá. Temos aqui 10K. A hora que eu ligar o meu simulador, eu vou ter a indicação de 8,125 volts aqui. Está aqui, 8,12 volts. Então, essa é a forma de nós trabalharmos com conversor de A, resistores ponderados. Normalmente se utiliza amplificador operacional. Muito bem, tem outro fato muito importante. Vamos falar sobre fator de proporcionalidade. É muito importante saber o que significa fator de proporcionalidade. Então, tem aqui um exemplo. Eu peguei aqui apenas 4 bits, entradas A, B, C e D, para ficar bem fácil de a gente entender. O que é fator de proporcionalidade? Exatamente variação de tensão linha a linha. Mas veja bem, se eu pegar como referência a linha 0 e calcular o que acontece na linha 1, o valor que eu encontrar na linha 1, somado linha a linha, é exatamente o valor da saída das tabelas. Da tabela aqui no caso, né? Das linhas da tabela. Vou mostrar isso aqui para vocês. R10K, RX12K, e essa tensão de referência eu peguei 3 volts. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Tensão de referência aqui 3 volts. RX12K, referência 10K. Então, linha 1, eu vou calcular linha 1. Exatamente essa fórmula, aquilo que acabamos de ver. 0,45 volts. Então, olha como fica fácil, 0,45. Quem é a linha 2? Somar mais 0,45, então 0,90. Quem é a linha 3? Somando mais 0,45, 1,35. Vocês percebem como fica fácil? Quem é a linha 4? 1,80. Quem é a linha 5? 2,25 e assim por diante. Veja bem, essa tabela aqui só tem 4 entradas. Imagine eu pegar uma tabela com 10 entradas, 1024 linhas. É uma loucura, não? Então, isso aqui é o que nós chamamos de fator de proporcionalidade. Vamos dar uma medida, vamos ver se é realmente isso. Vamos pegar, por exemplo, a linha 5. 0,1,0,1. Será que vai dar os 2,25? Tem que dar. Vamos ligar aqui o simulador. Então, 0,1,0,1. Aí, 2,25. Muito bem. Aí, de repente, eu quero saber o seguinte. Qual é a tensão na linha 13? Muito simples de calcular, porque nós já temos a tensão que equivale ao fator de proporcionalidade. Então, vou chamar a calculadora. Olha como é simples. Eu vou pegar a linha 13, vou multiplicar por 0,45 e eu vou ter uma tensão aqui de 5,85 volts. Então, 1,1,0,1 tem que dar 5,85 volts. Vamos conferir? Então, 2,25, vamos zerar tudo. Então, 1,1,0,1, 5,85 volts. Então, vocês percebam a otimização que eu tenho, né, que eu obtenho, utilizando o fator de proporcionalidade. Com isso, nós terminamos essa primeira parte do conversor de A com resistores ponderados. Na segunda parte, vamos ver então conversor de A com rede R2R e vamos ver quais as diferenças que existem entre um e outro.